Vamos entrando, pessoal. Bom tê-los aqui conosco. O presidente do CRB já está entrando. Falta só concluir. Olá, Fábio. Tá bonito. Olá! Deixa eu ajeitar aqui. Ai, ai. Eu tava tentando entrar pelo computador, mas não deu muito certo, não. Pelo computador não dá. Ainda não dá. E aí? Então, gente, hoje nós estamos recebendo, né, o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB1, na verdade, né, o Fábio Cordeiro, e ele estará aqui no Dedo de Prosa hoje, conosco aqui, falando sobre a questão do exercício, né, a fiscalização do exercício dos profissionais de biblioteconomia, da bibliotecária e do bibliotecário que exerce, né, essa profissão. E, Fábio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né, conosco, e espero que o nosso dedo de prosa seja bem debatido, né, que as pessoas possam expor as suas dúvidas, compreender a importância dessa fiscalização, né, e para iniciar, eu vou ler o seu currículo, né, fazer a apresentação, a sua apresentação. Depois você terá de 20 a 30 minutos, vai ficar bem a seu critério, para estar, né, discorrendo a respeito do tema proposto. E depois eu tenho algumas perguntas, já que algumas pessoas enviaram no direct, e outras que Sim. os participantes aqui, que temos algumas. A Roberta está aqui conosco. Oi, Roberta, que bom tê-la aqui. Para começar esse dedo de prosa interagindo com os nossos participantes, tá? Então eu vou ler o Tá. currículo do Fábio aqui agora, pessoal. Então, Fábio Lima Cordeiro, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia Primeira Região, possui mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade de Brasília, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília. Atualmente é supervisor de gestão da informação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tem experiência na área de administração, com ênfase em gestão do conhecimento, atuando principalmente nos seguintes temas: informação em saúde pública, informação técnico-científica, em agricultura, cooperação internacional, pesquisa de prospecção tecnológica em base de dados e administração pública. Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo, e está com você a palavra. Vou desativar os comentários e depois voltamos, né, com o nosso bate-papo. E tem gente falando que você é lindo demais, ó, já está com fã, Fábio, já está bom, né? É a posição da câmera. Não é? Ai, é, Gente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Keila mais uma vez, por estar vindo aqui ter um dedo de prosa com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter sido chamado uma segunda vez, né? Porque isso demonstra que a gente está fazendo um trabalho que as pessoas estão ficando interessadas. Eu, como presidente do conselho, isso já é meu último ano de mandato, né? A gente vai acabar agora no dia 31 de dezembro. E a fiscalização é um tema que, quando a gente entra no conselho, a gente não nem sempre, né, toma ele como prioridade, mas depois que você entende como que funciona, qual é o objetivo do conselho, você vê, você passa a querer investir mais, né, na fiscalização. Eu lembro que quando a gente fez a nossa proposta de chapa, a gente tinha 8 itens assim de metas, né, para alcançar, como estar mais próximo dos profissionais, ter um melhor relacionamento com a academia, né, que são as universidades, as associações e tudo. Tudo isso é importante, claro, para o desenvolvimento da profissão, mas a fiscalização é muito mais, né, porque a fiscalização é a atividade fim do conselho. E a fiscalização do exercício da profissão, ela não se restringe só a verificar se profissional tem registro ou não.
né, ela é um pouco mais ampla, porque ela também abrange as questões éticas, para saber se os profissionais estão agindo de forma ética ou não, que é até um dos motivos também para que se exista conselho, né? Como é que você vai saber se um profissional é um bom bibliotecário, está fornecendo bom serviço para a sociedade, por uma instituição alheia, né, à biblioteconomia? Então é por isso que existe o conselho também, para a gente fiscalizar, inclusive, a ética dos profissionais, né? A gente vê aí um grande problema das bibliotecas que não têm bibliotecários, de não oferecerem um bom serviço, justamente por quê? Porque as pessoas não sabem o que é um bom serviço. Então a gente também tem que lembrar que a fiscalização tem que tirar também do mercado profissionais ruins. Infelizmente a gente tem uma classe muito pequena, né? A gente não consegue focar muito nisso e acaba que nossa fiscalização é muito mais voltada para verificar se tem ou não bibliotecário nas instituições. Mas ela não deve se restringir só a isso. Então, o conselho, ele basicamente ele tem uma legislação que é muito baseada na Lei 4.084, que é a lei do bibliotecário. E aí, aquilo aí, eu vou pedir para você me dar um toque quando meu tempo estiver acabando, que eu não estou Não, marcando pode dessa ser vez, tá? tranquilo. Tá, pode ficar tranquilo. Então, a gente tem a Lei 4.084, a Lei 9674, de 98. São essas duas leis, basicamente, que a gente usa no Conselho, e tem outras legislações complementares, como as resoluções do Conselho Federal de Biblioteconomia. Entre elas, a gente tem a Resolução 197, que é a resolução que cuida da fiscalização, que é ela quem diz como que é feito o processo, né? Inclusive, ela dá a dosimetria da pena. O que é dosimetria da pena, né? Se uma pessoa for processada, ou uma instituição também, né, for processada num processo de fiscalização, a dosimetria é ali qual que vai ser o tamanho da pena dela, né? Então a gente tem, por exemplo, escolas que tem biblioteca e não tem bibliotecário. Quando a gente autua ela, qual é o tamanho da multa que a gente vai aplicar? Então tem essa dosimetria na resolução 97. Que tipo de ações, né, de condutas que são passíveis de fiscalização? Tem nessa resolução também. E por aí vai. Então, a finalidade, a atividade finalística do Conselho é a fiscalização, né? E a gente está focando muito, nesses últimos tempos, em bibliotecas escolares. Por quê? Porque a gente tem a Lei 12.244, que é a lei da universalização da biblioteca escolar, e a gente, não é que a gente deixou de fiscalizar outras instituições, como bibliotecas públicas, como bibliotecas especializadas em órgãos públicos, né? Mas a gente, por conta do advento da Lei 12.244, que estava aí expirando o prazo para sua implementação total, a gente focou muito em escola, em biblioteca escolar, né? Particularmente em Goiás, foi onde a gente teve mais visitas, né, fora de Brasília, foi onde a gente teve mais visitas a bibliotecas escolares, que a bibliotecária fiscal participou, foi até lá, né, e coincidentemente, assim, Goiás, eu tenho um apreço muito grande, que é onde acontecem as coisas, onde eu aprendo mais, né? Hoje, onde a gente acha que as situações se restringem a uma mera falta de bibliotecário, mas foi onde eu aprendi de tudo que pode acontecer, né? Vários casos, assim, desde ter o cozinheiro como chefe da biblioteca, ao bibliotecário não querer assumir a chefia da biblioteca, a ter concursos para a universidade e não ter candidato aprovado para aquela biblioteca, tem de tudo, né? Então, eu não sei como é que você quer fazer, se você quer que eu continue falando, se a Pode gente pode ir já continuar. trocando as perguntas, porque
Se Eu você acho quiser, você que eu. pode explanar primeiro Aham, o que é, né? Qual que é essa função do CRB com relação a essa pesquilização, e a hora que você vê que já explanou, eu tenho as perguntas aqui já para você, tá? tá. Então, basicamente é isso. A gente funciona com fiscalização. A gente tem vários métodos, né? Um deles é fiscalizar por ofício, quando a gente não tem condições de ir até lá. Aliás, o primeiro é a visita em loco, né? É mandar fiscal ir lá, conferir, fazer um auto de infração local na hora. O que é o auto de infração? É o documento que abre o processo fiscalizatório. Ali é onde a fiscal chega, detecta o que tem de violação da lei, lavra o auto, né, que vem um relatóriozinho dizendo qual foi a situação que ela encontrou, qual é a legislação que está sendo violada, e a partir daquele auto ali, a instituição ou a pessoa que foi fiscalizada tem um prazo para se defender, né, e aí que dá início ao processo, né. Se ela não regularizar a situação do auto, o processo é dado andamento. E a gente tem uma comissão de fiscalização, que é onde o processo tramita, né? A comissão de fiscalização, por exemplo, é ela que faz a pauta de julgamento de fiscalização. Então, todos os meses a gente tem uma plenária, que a gente julga todos os tipos de processo de registro, processo de licença, processo de cancelamento e os processos éticos e processo de fiscalização. Quando quando é processo de fiscalização, quem determina quais processos que vão ser julgados não é o presidente, é a comissão de fiscalização. Eles é que, vamos dizer assim, ó, a gente vai julgar X processos esse mês, a pauta tem essas e essas instituições e profissionais, né? E aí os processos são distribuídos para os conselheiros, que são os relatores dos processos, né? E aí a gente, nesse processo, como que ele é feito? Tem o auto de infração, que foi o que eu falei, né? Que é o instrumento que abre o processo. Tem a defesa, né? E tem o parecer jurídico da nossa assessoria, que é a, o apoio, né? Que os relatores têm de uma opinião jurídica do caso em si, porque afinal de contas somos todos bibliotecários lá no conselho, né? Eu particularmente eu também sou advogado, mas eu como presidente eu não participo das relatorias, eu só participo do julgamento como votante, né? Eu não pego um processo para ser relator. Então, como todos os outros, nenhum é advogado, aí a gente tem esse apoio jurídico, né, que dá as orientações. Por quê? Porque isso é um processo administrativo de uma autarquia pública, né? Muitas vezes a gente já teve casos de bibliotecários que foram processados porque estavam no exercício legal da profissão, né? Estavam ou atuando sem o registro, ou com fora da jurisdição, tinha registro, mas estava fora da jurisdição, enfim. Ou atuando com registro cancelado, ou sem pagar. Então, às vezes esses profissionais na defesa alegam assim, mas eu não sabia, mas minha família teve um problema, teve uma tragédia, eu não consegui pagar, etc e tal. Então, esses argumentos, que muitas vezes são de cunho pessoal, vem o parecer do assessor jurídico justamente para nos amparar na nossa decisão. Por quê? Porque o processo administrativo de fiscalização, ele é muito sério. Ele é uma coisa que Imagina você num tribunal, né? Você pode chorar o que for para o juiz, mas ele vai estar sempre tendo que se fundamentar na lei, né, nas normas, em qual é o procedimento correto e tudo, e é assim que a gente faz também, dentro do processo administrativo de fiscalização. Então, a gente
depois desse processo, aí é que é dada, assim, se todo mundo, quando o relator faz o voto dele, ele diz se é a favor da condenação ou não, né? E se ele for a favor da condenação, ele dá a indicação da pena que ele recomenda. Nossas penas basicamente são multas, né? No processo de fiscalização é praticamente só multa. Cassação de registro é só em processo ético, não é o caso da fiscalização, né? E deixa eu ver o que mais. E é praticamente isso. Aí a gente vai executar aquela multa, né? Sim. Nas bibliotecas escolares, o que a gente tem feito muito muitas negociações para que isso não vire um processo, né? Porque a gente tem mais interesse que a situação seja resolvida rápido, né? Quando a gente autua uma escola, a gente está querendo, na verdade, o quê? Que essa escola abra vaga, né? Para contratar um profissional. E particularmente em Goiás, acho que já tem mais de um ano já, um dos processos que a gente teve, veio o advogado do sindicato das escolas particulares de Goiás defender uma escola, né? E aí, no julgamento, ele se sentiu convencido da importância de avisar, né, no sindicato, a necessidade de contratar bibliotecário para evitar multa, etc. e tal. E com isso, muitas escolas, pelo menos assim, não na quantidade que a gente queria, né? Mas cerca de mais ou menos umas 30 escolas informaram a gente que tinham contratado bibliotecário. Então foram. Daí, óbvio, né? Nem, às vezes uma escola contratou a mesma pessoa mais de uma vez. Mas, que no caso da biblioteca escolar, antes a gente tinha uma resolução que podia até um bibliotecário trabalhar em até 4 escolas, né? Isso foi revogado agora com a resolução 220. E aí é um outro passo que a gente vai ter que tomar depois da pandemia, né? Avisar as escolas que agora não pode mais um para 4, que tem que ser um para cada escola, e aí a gente vai ter uma nova etapa aí, depois da pandemia, na fiscalização, porque a gente tinha vários planos, né? Que Sim. Água abaixo. foram todos por água abaixo com essa pandemia. Por quê? Porque a gente estava focando muito em escola, né? Por causa da lei dos 244, porque a escola particular ela contrata de imediato o profissional, e com essa pandemia tudo virou de cabeça para baixo. Agora as escolas estão muitas vezes demitindo, né, o profissional, porque ela está ficando fechada e tudo. E é uma situação que a gente está passando que é super difícil lá no conselho, né? Porque para nós é interessante que os profissionais estejam sempre trabalhando, né? Sim. A gente defende que tenha profissional no mercado, a gente defende que tenha vagas no mercado, até para a própria sustentabilidade da classe, né? Então a nossa fiscalização tem sido mais efetiva agora, né? Nesses meus últimos anos aí do mandato, eu tentei deixar ela mais efetiva. A gente, por questões de recurso, nos anos anteriores, a fiscal viajou pouco, então desde que eu entrei no mandato, a gente passou a investir mais nas viagens dela, né? Porque afinal de contas a gente pode fiscalizar por ofício também, né? É outra forma que a gente fiscaliza. Quando a gente sabe de alguma irregularidade, quando a gente recebe alguma denúncia, então a gente manda um ofício para a instituição. Até um dos primeiros casos que a gente julgou foi por ofício também, e foi de Goiás, né? A gente pediu informação sobre os profissionais da faculdade, a faculdade deu o nome de quem eram os bibliotecários responsáveis os profissionais responsáveis pela biblioteca, não tinha nenhum bibliotecário, então ela acabou produzindo a prova que a gente queria, né? E a gente foi um longo processo aí de uns 9 meses, mais ou menos, que os processos não são rápidos, né? Porque a gente tem que assegurar muitos procedimentos para que o processo não seja anulado. Então eu lembro que esse primeiro processo aí que foi em Goiás foi assim,
foi muito motivante para a gente. Por quê? Porque quando a gente julgou, era o primeiro que a gente estava julgando, né, nessa gestão, a gente não sabia estava aprendendo, né, esse métier. E aí quando a gente montou a instituição e obrigou ela a contratar o profissional, a multa foi de R$ 26.000, né? E quando chegou no dia de vencer a multa, eles pagaram, né? Então foi um caixa que entrou pro conselho, porque sem dinheiro a gente não consegue fiscalizar, né? E, e eles contrataram uma bibliotecária, uma recém-formada até, Ana Paula, se não me engano o nome dela, daí de Goiás. E depois eu até liguei para ela depois, um tempo depois, para confirmar se ela realmente estava trabalhando lá. Ela falou que sim. E aí a gente falou assim: você foi contratada porque a gente fiscalizou a sua instituição aí e por isso que você foi contratada. Então, se você sair, você avisa para a gente permanecer atento, né? Então, ela nem sabia disso, né? Que a vaga que ela tinha preenchido tinha sido em decorrência da fiscalização. E assim eu tenho percebido que muita gente está sendo contratada sem saber que foi resultado da fiscalização. E outra forma que a gente tem de fiscalizar também, que ajuda muito a gente, é um formulário de denúncias que a gente tem no site, né? Que ali aí as pessoas fazem a denúncia ali e a gente tem todo um modus operandi, né? Que é verificar se aquela denúncia é válida ou não, né? A gente já recebeu, por exemplo, uma denúncia dizendo assim, que foi até de Goiás também, que fulana que estava na biblioteca, ela não parecia ser bibliotecária, porque ela não tinha traquejo, não tinha manejo, as pessoas falavam com ela, ela não sabia como agir e tudo. E aí a gente foi investigar, aí você pergunta na biblioteca, a biblioteca está fechada, mas a biblioteca está funcionando. E aí aí eu lembro que nesse caso aí a gente descobriu depois qual era o nome da pessoa e realmente ela era bibliotecária. Então foi uma denúncia sem fundamento. E aí a gente avisou a pessoa, né, ó, você achou que ela não era, mas realmente ela é bibliotecária e tudo. E isso dá muito trabalho para a gente conferir. Então em relação às denúncias, muitas vezes as pessoas ficam assim um pouco ansiosas. A gente, eu avisei, o conselho não fez nada, mas é que o nosso modo de fazer, infelizmente, por sermos uma autarquia de natureza especial, né, que a gente não tem nenhuma vinculação com o governo, a nossa reação realmente ela é muito lenta, mas é uma exigência da máquina burocrática que faz com que seja lenta, né? Então, não sei quanto tempo eu já falei aí. Já falou 20 minutos, mas se você quiser terminar seu Tá. raciocínio, fica tranquilo. Não, mas aí era praticamente isso, né? Que eu fui, à medida que eu fui lembrando as coisas, eu fui falando, que eu vim mais bem informal, assim, porque pelo Instagram a gente não tem um PowerPoint para apresentar, né? É, Então vai meio que na intuição. Mas acho que era é, basicamente isso, assim. tá. Eu Vamos vou, lá. assim, para a gente estabelecer às vezes, um diálogo para eu não interromper você, porque tem hora que dá algumas Uhum. quedas e eu não sei se você terminou a fala ou a internet que congelou, você entendeu? Então eu Uhum. fico aguardando um pouquinho para ver se você realmente terminou seu raciocínio. Mas sim, foi muito Tá, bom, esclarecedor, mas tem algumas questões aqui ainda vamos que lá. o pessoal perguntou, além do que você já explanou, né? E eu vou ativar Uhum. os comentários agora para que a gente comece o modelo de prosa junto com os participantes. Vamos lá. E vocês Tá. podem enviar as perguntas. Você falou, agora é uma pergunta antes de entrar, sobre a questão do profissional ruim. O que seria esse profissional ruim? Olha, Keilo, você já viu, assim, essa pergunta, essa definição ela é muito abstrata, né? O que seria um profissional ruim? Mas só quem pode responder é a gente mesmo, né? Às vezes,
um gerente de uma instituição acha que o bibliotecário X é um bibliotecário ruim porque ele só está querendo seguir as normas, né? Porque tem gente que não entende muito do nosso métier e às vezes acha que a gente está querendo não trabalhar, mas a gente só está querendo fazer o trabalho da forma correta e tal. Isso não significa ser um profissional ruim, apesar da opinião do gerente ser de ser um profissional ruim. Quando nós analisamos essa questão de um profissional ruim, a gente analisa pelo código de ética. Então aí tem uma série de questões, né, que pode caracterizar um profissional ruim. Eu tenho um exemplo que a gente julgou um profissional que ele, por exemplo, ele não obedecia o chefe dele, né? E ele não abria a biblioteca. Ele falava, não, estou fazendo trabalhos internos, e não trabalhava. Para uma biblioteca, especialmente se ela for pública, um profissional que não quer atender o público, você acha que isso é um profissional bom ou um profissional ruim? Ele não atua de uma forma adequada, né? A princípio seria um profissional ruim, mas a gente tem que analisar o caso com todas as suas particularidades. Então não é simplesmente eu dizer que o profissional ruim é aquele que não abre a porta da biblioteca, né? Então, essa pergunta que você fez, ela é muito ela é muito abstrata assim para eu responder, até a própria fala do que é um profissional ruim é uma coisa abstrata, mas basicamente a gente seguir o código de ética, né, para identificar um profissional que seria o conceito de ruim, né, aquele que fere a ética, aquele que fere os princípios da profissão, que denigre a imagem da profissão, né, que compromete a imagem das instituições de biblioteconomia e da própria profissão perante a sociedade, né, porque imagina você chegar numa biblioteca que está com tudo bagunçado, você pode ter mil razões para aquilo dali estar assim, né? Pode ter sido leigos que deixaram a biblioteca daquele jeito, pode ter sido diversas coisas. Então, só tentando esclarecer assim, o profissional ruim a gente tem que analisar caso a caso. Mas a nossa base, o nosso fundamento para identificar esse tipo de coisa é o código de ética. Certo. Eu quero só complementar, assim, porque eu sei que falta um pouco, né, não sei como que poderemos sanar isso, a respeito do conhecimento do código de ética do profissional bibliotecário. Ainda trabalhamos pouco, né, o código de ética com a formação, né, do profissional. Mas no artigo 6º da resolução 207, que aprovou o código de ética, e no parágrafo 1º, a linha B, evitar críticas ou denúncias contra o outro profissional sem dispor dos elementos comprobatórios. Que foi o que você falou, né? Às vezes as pessoas fazem as denúncias, né, por achismo, porque ela acha que aquela pessoa não se comporta como bibliotecário, mas ela não tem certeza que ela não é um bibliotecário e acaba fazendo denúncias, e isso causa, vamos supor, um ônus, né? Porque ela denuncia para o CRB envia. Pode falar. É porque assim, você fazer uma denúncia para o CRB, aí o CRB vai verificar. Aí é uma coisa. Agora, se ela sai falando para todo mundo esse tipo de coisa, aí ela tá ferindo, né, a imagem do colega profissional. Aí sim é falta de ética. Pois é. Aí o John, ele fez um comentário aí. Olá, Keila e Fábio. Sou bibliotecário do IF Goiano, entendo o papel fiscalizador do CRB1 e aprovo as diligências. Porém, aqui temos casos que o Fábio mencionou. Nesse caso aqui, é bom ele estar formulando essa denúncia, ele não precisa, né, a pessoa que quer, às vezes, denunciar, ela precisa de falar, ó, sou eu, tal, tem que estar identificando. Olha, O IF é uma coisa, né? eu vou fazer um comentário aqui sobre o IF Goiano, né, já que o Johnny mencionou esses casos aí. Ano passado,
uma das ações da fiscalização que a gente fez, só para que vocês entendam, a gente só tem uma fiscal que ela cuida dos 4 estados, né? E a comissão é quem tenta fazer o direcionamento de qual vai ser a estratégia utilizada na fiscalização, né? Então, assim, são muitas instituições para a gente fiscalizar, porque são 4 estados, a gente tem mais de 500 municípios para fiscalizar, com distâncias, né? E também, às vezes, cidades com populações muito pequenas. Então, a gente meio que faz por etapas. Ano passado, uma das etapas que a gente fez, fiscalizar todos os institutos federais. O Instituto Federal Goiano foi um dos que a gente fiscalizou, né? Óbvio. E foi muito engraçado, porque quando a gente fiscalizou eles por ofício, eles devolveram um relato assim de todas as situações das bibliotecas deles e realmente tinham muitas irregularidades. Tinha uma biblioteca que o chefe da biblioteca, né, assim, independente de ser quem é que coordena, quem faz as coisas na biblioteca, tem uma função gratificada que diz coordenador da biblioteca. Mesmo que ele receba e não faça a função, às vezes, mas ele está recebendo essa função, e essa função de chefe da biblioteca tem que ser exclusiva de bibliotecário. E aí a gente identificou, por exemplo, uma biblioteca que quem era o chefe da biblioteca, quem recebia essa gratificação era o cozinheiro, né? Porque com o portal da transparência a gente descobre tudo. Então, numa das bibliotecas, o cozinheiro era o chefe. E nessa biblioteca tinha bibliotecário. Em outra biblioteca, a gente detectou que um assistente administrativo era o chefe da biblioteca. Por quê? Porque a biblioteca tinha 2 bibliotecários que saíram ao mesmo tempo para fazer pós-graduação, né? E várias outras coisas dentro do ofício que a gente recebeu. Então, assim, quando o cozinheiro é o chefe e a bibliotecária fala, pode deixar ele ser o chefe, assim, e ela não quer ser a chefe da biblioteca, ela tem todo o direito, porque a gente não pode obrigar ninguém, mas é imoral, né? Uhum. Agora, quando ela fala, não quero ser a chefe, desde que o cozinheiro seja o chefe, aí ela já cometeu uma falta que é passível de fiscalização ética, né? Então é um processo até que a gente está vendo aí. Aí, na outra biblioteca, que a assistente que é a chefe, porque as 2 bibliotecárias saíram ao mesmo tempo. Por que uma não saiu de uma vez e a outra esperou a outra voltar para sair? Para evitar que tal pessoa fosse a chefe, né? Aqui não é bibliotecário, fosse a chefe. Então, tem muitas coisas também que a gente precisa, como profissional, defender a classe e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Infelizmente, a gente sabe que tem locais que o bibliotecário quer, mas o chefe não deixa. Aí o conselho tem uma atuação mais forte. Mas é muito difícil para a gente quando essa irregularidade parte do próprio bibliotecário, né? Então, em relação a isso aí que o Johnny colocou, a gente cobrou do reitor que ele tomasse as providências, né? E aí a gente começou uma abertura de processo. Falou que se o reitor não providenciasse essas soluções, ele seria corresponsabilizado, né? Porque afinal de contas, isso é um problema interno da instituição. Não é a gente que tem que dizer, abre concurso, não. É ele que tem que solucionar o problema. A gente aponta e cobra a solução. E aí o que o reitor fez? Tentou processar o CRB, né? A gente recebeu um processo esse ano, que a gente até divulgou no site aí agora, do IF Goiano, que eles queriam que eles entraram na Justiça Federal, né? Queriam que a gente não fiscalizasse nenhum bibliotecário do IF, que nenhum bibliotecário seria obrigado a pagar anuidade, né? Mas por que ele queria isso? Não é porque ele queria ser bonzinho com os bibliotecários do IFE, é porque ele queria que a gente não fosse capaz
de assegurar a presença do bibliotecário nas bibliotecas, porque tirando essa competência nossa, a gente não poderia exigir que as bibliotecas lá dos campos que estavam com problema tivessem bibliotecários. Então, assim, felizmente a gente ganhou essa ação, né? O juiz acatou nossa argumentação e falou que não, que tinha que ter bibliotecário, né? E aí eles retiraram o processo. Então a gente teve esse êxito aí. Mas assim, é impressionante, né? Como a gente fiscaliza e as coisas vão acontecendo, porque onde já se viu isso, né? O próprio reitor não quer assumir a sua responsabilidade e ao invés de tentar solucionar o problema, ele faz se esquivar do problema processando a gente, né? Então pois é, pra você ver, né? Aí a gente ganhou esse processo. Mas foi duas coisas que você falou, né? Essa do IFE. Não, foi só essa do IFE mesmo. E aí eu só tinha lido aquela questão da denúncia, mas a gente já tinha falado, né? E assim... Sim, da denúncia, né? Você perguntou se podia ser anônima. A denúncia não pode ser anônima, tá? O artigo 45 da Lei 9674, ela diz o quê? Que você não pode fazer denúncia anônima, a gente não pode revelar quem fez a denúncia, ou seja, a identidade do denunciante ela é preservada, então não pode ter medo de falar assim, eu vou denunciar, eu quero fazer denúncia anônima, não pode ser anônima, porque senão a gente não recebe, a gente não dá prosseguimento, mas a gente assegura que ninguém vai descobrir quem foi que fez a denúncia, porque isso é mantido em sigilo. E a gente também não pode se manifestar durante o andamento do processo. Então, às vezes a pessoa faz a denúncia hoje e a gente só consegue resolver ela daqui a um ano, só daqui a um ano que eu vou poder avisar para ela o que aconteceu. Porque durante o andamento do processo eu não posso falar. Entendi. Eu quero só complementar, não é nem complementar não, mas só justificar para quem está participando conosco, que esta questão de permitir que as pessoas utilizem o seu nome enquanto profissional bibliotecário e outra pessoa, né, assuma essa posição no seu lugar, está lá no artigo 7º do Código de Ética, né, da resolução. Não é permitido ao bibliotecário o desempenho de suas funções. E lá na linha H está assim: permitir a utilização de seu nome e de seu registro à instituição pública ou privada na qual não exerça efetivamente função inerente à profissão. E na linha I, assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros ou elaborados por leigos, alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização, que no caso é o cozinheiro atuando, né, enquanto bibliotecário e uma bibliotecária aceitando que isso aconteça. Então, esse tipo de coisa realmente nós temos que combater e nos posicionarmos enquanto bibliotecários, né? Gostou desse caso, né, Keila? Colocaram um link aí nos comentários. Esse link está falando justamente o que o Fábio comentou a respeito do IF, que foi a vitória, né, que o CRB teve com relação à fiscalização no IF Goiano. Tá? Então, depois, se vocês quiserem ver a reportagem lá, a Fabiane diz que neste momento de crise houve demissões e agora tem secretária deve ser, né? Secretária cuidando de biblioteca. Esse é um problema muito sério, né, Fábio? Mas antes de entrarmos nisso aqui, eu só quero te fazer uma pergunta. Há uma falta de esclarecimento a respeito do Código de Ética do profissional bibliotecário, que de encontro a essa questão da sua atuação e do exercício, né, da profissão, no que tange a fiscalização. Você acha que é possível o Conselho, junto à Associação de Bibliotecários aqui do Estado de Goiás, ou de qualquer outro estado, juntos, promover cursos de conscientização com relação ao Código de Ética e outras resoluções da nossa área, para fazer um bibliotecário, uma politização mesmo do bibliotecário? Olha, Keila, eu acho, você perguntou se eu acho possível, eu acho que é possível.
Uhum. Agora, desde que eu assumi, eu tentei me aproximar muito das associações, né? Aqui no nosso caso do Centro-Oeste, a gente só tem três, que é a ABG, a BDF e a de Mato Grosso do Sul. As associações, elas estão com um problema muito sério de caixa, né? De dinheiro. Por quê? Porque os profissionais não se associam, né? Os profissionais não contribuem. Então, eu sempre confundo se é Márcio ou se é Marcos, Márcio. da BG. Márcio, Márcio. né? Então, a gente sempre conversa, eu sempre tento falar com ele, a gente sempre tenta montar alguma coisa. Só que assim, isso demanda uma mobilização, né? Que muitas vezes ela é difícil de concretizar porque o pessoal das associações nem sempre às vezes eles têm condições. A gente, assim como nós que somos voluntários, o pessoal da associação também é voluntário, mas às vezes a gente faz um esforço, uma mobilização, principalmente no dia do bibliotecário, que é tipo assim, praticamente o evento nosso do ano, né? E muitas vezes a gente faz coisas que faz evento, programa um evento e não dá ninguém, né? Ou dá pouquíssimas pessoas e tal. Então as pessoas também são muito pouco interessadas, sabe? Quando a gente fala profissional da informação, bibliotecas existem para contribuir com saber, são fontes de conhecimento. Muitas vezes eu encontro situações que o próprio bibliotecário não buscou conhecimento sobre a própria área dele, né? E alega desconhecimento, sendo que está tudo disponível. A gente está sempre assim disposto a esclarecer as situações, né? Então eu acho que essa parte de que você está falando, ela está muito vinculada, eu acho, ao papel da universidade. A gente, depois que eu entrei, eu sempre tentei muito me aproximar das universidades, né? Você como professora, você vê que eu vivo no seu pé falando, vamos marcar uma aula, eu vou até Goiás para dar essa aula e tudo, mas às vezes assim, depende de agenda, né? Depende do meu trabalho, às vezes depende se um conselheiro pode ir ou não e tal, então algumas coisas às vezes atrapalham, mas eu juro que eu tentei aí me aproximar ao máximo das universidades justamente para poder dar essas orientações. Porque às vezes a gente sai da universidade sem, com muita técnica, com muita teoria, né, com muito conceito, e chega na hora de aplicar, de ir para a prática, por exemplo, não sabe que tem que se registrar, acha que se formou, recebeu o diploma, virou bibliotecário, mas não virou, virou bacharel, né? Por exemplo, por que eu posso falar que eu sou advogado? Porque depois que eu fiz o direito, que eu me tornei bacharel em direito, eu fiz uma prova, passei na OAB, pago a anuidade. Por que o bibliotecário, quando ele se forma, se torna bacharel, ele já se acha bibliotecário se ele não faz o registro, né? Tá bem claro na lei. Você fez licenciatura em biblioteconomia, você não pode ser bibliotecário, que é uma coisa que eu acho absurda, tá? Diga-se de passagem. Mas a lei que garante, que fala que tem que ter um bibliotecário, por que todo mundo que se forma acha um absurdo quando não tem um bibliotecário na biblioteca? É porque nós somos mais bonitos? Não, é porque tem uma lei que diz, né, que para cuidar da biblioteca tem que ser o bibliotecário. Mas essa mesma lei, ela também fala que você tem que ter registro. E muitas vezes a gente sai da faculdade sem saber que tem que fazer o registro, né? Sim. Então eu acho que assim, essa coisa que você falou de conscientização e tal, envolve muita a questão da universidade, né? O conselho a gente fica aberto aí, eu fico correndo atrás dos professores quando eu consigo, porque é muita coisa, mas eu já passei ofício para todas as coordenações de curso de biblioteconomia justamente nessa tentativa de aproximação, né? Aí tem uns que respondem, outros que não. Às vezes é uma dificuldade para a gente marcar uma aula, porque o professor tem que ver qual professor que vai estar disponível, não e tal. Mas eu acho que isso é uma parceria muito mais das universidades do que das associações. Esse ano era para você ter vindo, né? Mas Não é? infelizmente já estava tudo agendado, né? Tudo certo, os meninos do primeiro e do terceiro período. Mas infelizmente, né, a pandemia nos pegou de surpresa, que eu acho que seria Ah, ótimo isso.
A Luciana poderia falar sobre a obrigatoriedade ou não do bibliotecário que atua na docência? Então, ela está falando de professores que não são bibliotecários dando aula em biblioteconomia, Luciana, você seria pode isso? esclarecer um pouquinho Porque mais? tem, Acho que aqui ela está falando assim, falar sobre a obrigatoriedade ou não do bibliotecário que atua na docência. No caso, é questão de, às vezes, essa questão da formação continuada, mas do bibliotecário se forma, na questão da anuidade, o Luciana, que você está perguntando, seria isso? Porque eu não sei se ela está perguntando a respeito da obrigatoriedade de estar se registrando, né? porque, Aqui, ó, ela está assim, perguntando, somos bibliotecários, vamos supor assim, ela está indo para a docência. É considerado bibliotecário, sendo professores? É eu isso queria mesmo. saber, eu queria saber docência do quê? Da universidade ou do ensino Deve ser professor, médio? isso, do ensino superior, isso. Professores de Uhum. biblioteconomia, porque é um dos cargos que está aqui no regimento da nossa profissão, né? Que é uma das atuações como professores, docência, não é Do isso? artigo 6º, né? O artigo Isso, 6º da Lei 4.084. isso. Então, ele exige ali que o professor seja bibliotecário, né? Só que isso ao longo do tempo teve várias interpretações. Que eu, Fábio, entendo, né? Que o professor, para dar aula específica das matérias específicas de biblioteconomia, ele obrigatoriamente tem que ser formado em biblioteconomia. E, pela nossa lei, entendo eu que ele deveria ter o registro. Só que por algumas, assim, foi um pedaço da história que eu não participei, mas a gente tem uma resolução que desobriga o professor a ter registro ativo para lecionar, né? Então, a gente exige que ele tenha o registro, mas se ele quiser, ele licencia e não fica pagando anuidade, mas ele teria que ter o registro naquela jurisdição. Aí, eu vou dar uma opinião aqui, que não é do conselho, é uma opinião do Fábio, tá? Essa é uma opinião pessoal minha. É muito difícil quando o próprio professor, que é bibliotecário, ele se nega a contribuir com o conselho de qualquer forma, né? Porque a anuidade é um tributo. Ele não é uma contribuição voluntária, ele é um tributo. Quando ele está desobrigado desse tributo, ele não é obrigado a pagar. Mas eu acho que ele enfraquece a classe, né? Porque assim é o próprio formador de novos profissionais que não quer contribuir. E aí eu não vou entrar no mérito do porquê que ele não quer, tá? Se ele não quiser, não quer, ele não é obrigado, porque tem essa resolução que desobriga ele a pagar. Mas eu vejo isso assim como um problema. Eu estou com tantos problemas para cuidar, né? Que eu prefiro focar. Igual eu te falei, eu posso ficar pentelhando os professores, perturbando eles. Quem não tem, eu tentar multar, eu abrir processo e tudo. Só que é uma energia muito grande que a gente gasta. Então, não é que eu não deva fiscalizar, né? Quando esse tipo de coisa. Mas a gente está preferindo focar em instituições que abram vaga, né, para bibliotecário, do que eu ir lá ficar atrás do professor que não está contribuindo. Então, por isso que ela falou dessa obrigação. Tem, mas não tem ao mesmo tempo, sabe? Porque, na verdade, assim, E como isso ela também mesma coloca, só para. E uma coisa, isso é só para quem é de universidade federal com dedicação exclusiva. Isso não se aplica a instituições particulares, porque a gente tem algumas escolas de biblioteconomia que são privadas, né? E para 20 horas. aí nesse caso ele tem que ter o registro, então, no CRB. Tem Universidades que ter registro particulares, 20 ativo. anos. Hã? Ativo. Tem que ter o Ativo. registro ativo. Entendi. Porque o que a Luciana pontua é porque, assim, eles já pagam um sindicato, associações de classe, associações de pesquisa, então, quer dizer, são muitas associações, né, e tendo que
contribuir de alguma forma. E aí vem É, mais o CRB, então aí acaba por ficar oneroso, né? é porque, na verdade, o CRB, ele não é uma associação, né? Ele é um Não, sim, o que ela está tributo. querendo pontuar, Quem está sim. mandando pagar, assim, eu sei o que ela está pontuando, mas é diferente. Uma coisa é a obrigação tributária, que você tem que pagar. Eu também tenho um monte de conta, eu não queria ter que pagar imposto de renda, mas é uma obrigação que atinge a todo mundo, né? Infelizmente, também acho super oneroso, mas é, pagar um tanto de tributo que a gente paga, porque eu falo que é assim, é engraçado porque é como se você pagasse para trabalhar, né? Sim, Às vezes quando alguém me pergunta, agora que eu paguei o CRB, que direito eu tenho direito a quê? Eu falo assim, então, você tem trabalhar. direito a trabalhar. Por quê? Porque é assim que está na lei, não foi o Fábio que escreveu, né? É, a gente tem que pensar sempre numa balança aí, tá, eu sou obrigado a pagar, mas em compensação é uma reserva de mercado que me garante, a gente sabe que nem sempre garante, mas assim, é, seria uma reserva de mercado que garante que os bibliotecários tenham lugar na biblioteca, né? Então é um tributo e tal. E as outras associações que a gente paga, aí é do interesse privado, entendeu? O sindicato é do interesse, é para quem é trabalhador, para quem tem uma necessidade de ter os seus direitos protegidos. Infelizmente, a gente não tem sindicato dos bibliotecários no Centro-Oeste, mas quem precisaria reclamar por salários e tudo que seriam sindicatos, né? A gente não tem. Então, se você se associa a um sindicato, é para te defender do seu patrão naquela determinada situação. Então, são muitas instituições ao mesmo tempo que a gente tem que contribuir, e aí eu entendo que possa ficar oneroso, né? E você, porque é como se você não tivesse escolha, né? No CRB. Você pode escolher estar no sindicato, você pode escolher estar na associação, mas no CRB não. Mas é como eu te falei, é como se você pagasse Legal, para nesse trabalhar. Rudinho. A prosa tá boa, o pessoal tá participando, tá bem legal. E eu acho que esse é a finalidade desse encontro aqui, que é tentar esclarecer, né, o Fábio levar esse tipo de informação que às vezes, de alguma forma, as pessoas não acessam o site do CRB. Eu sei que todas as Uhum. informações estão lá, né? Tem as resoluções, É, tem as leis, uhum, né? Pode uhum. falar. Não, é porque muitas vezes eu entendo, sabe? Que são muitas informações para buscar. Às vezes assim, chegam uns questionamentos por e-mail que eu fico pensando, meu Deus, para eu escrever isso aqui, vai dar uma tese de doutorado, isso aqui, essa pergunta. Mas, e que realmente é mais fácil as pessoas buscarem. Mas esse bate-papo é bom porque a gente fica mais à vontade para falar, explicar melhor, né? Porque às vezes quando a gente pega uma leitura, eu tenho facilidade com ler norma, com ler lei, mas assim, às vezes tem gente que lê um livro de 100 páginas, mas não dá conta de ler uma lei que tem 4 artigos, né? A É lei advogado, né, 12.240. Fábio? Não, mas olha só, eu não estou pedindo para você decorar o Código Civil, eu estou pedindo para Uhum. você ler, por exemplo, a lei 12.244, né, que é a Sim. lei da universalização das bibliotecas escolares. Ela é muito simples, tem 4 artigos. E muitas vezes tem bibliotecário que nunca nem sabia da existência dessa lei. Então, eu entendo, porque é muita informação, né? E aí a gente está aqui para isso, para ajudar nos esclarecimentos aí e facilitar os entendimentos da melhor forma possível. Na, no momento anterior, você Mas, hum, finalizou falando justamente daquilo que é o, né, às vezes algo que instiga muito a nossa profissão, que é saber uhum, justamente essa diferenciação entre sindicato, associação e o conselho. E qual que é a uhum. atuação dessas nessa questão do exercício da profissão e como cada um atua na defesa de direitos e garantias nossos, né, enquanto profissionais. Uhum. Pode falar um pouquinho sobre isso para gente? Posso. Olha, associações, elas são agrupamentos de pessoas que têm interesses comuns. Então, você pode ter associação do seu prédio, dos moradores do seu bairro, você pode ter profissões que não são regulamentadas, né? E se juntam numa associação que aí passa a ser
aquela entidade representativa deles, mas a associação é sempre no interesse do associado, né? Os sindicatos, eles são entidades que visam atuar ali na relação trabalhista. Então, o sindicato, se a gente fosse uma classe assim, muito grande, a gente poderia ter um sindicato fácil, mas assim, é mais fácil a gente, por exemplo, se associar a outros sindicatos, né? Como, por exemplo, eu sou da universidade, aí tem o sindicato dos servidores da universidade. Por quê? Porque juntos somos mais fortes, né? Você não tem como negociar com o patrão sozinho, você precisa de ter uma força ali do seu lado do sindicato. Então, esse que é o papel do sindicato, é muito claro, uma relação trabalhista, né? Condições de trabalho, etc. E tal. Os conselhos já é uma entidade bem diferente, por quê? Porque ela é voltada para a proteção da sociedade, né? Teoricamente, um conselho existe para quê? Para impedir que a sociedade tenha acesso a maus profissionais, né? A maus serviços prestados, né? Porque imagina se você ser atendida por aquele doutor Bumbum lá. Já pensou o que ele poderia fazer com sua saúde, né? Então você precisa ter um conselho de medicina. E são poucas as profissões no Brasil, só são 28, que tem essa questão de ter um conselho que fiscaliza a profissão. A gente tem inúmeras profissões, são mais de 2.000 profissões, mas só 28 tem, né? 28 profissões de ensino superior tem conselho, ou seja, biblioteconomia é uma dessas poucas que estão regulamentadas com conselho. Então, por mais que tenha gente que não goste, isso na verdade é um privilégio muito grande, você ser uma profissão que é regulamentada, que tem um conselho de fiscalização e que os conselhos acabam, por fim, também teoricamente protegendo a sociedade, mas a gente acaba, por fim, fazendo o quê? Garantindo uma reserva de mercado profissional. E o Conselho de Biblioteconomia ele é da década de 60, o CRB1 veio em 66, mas a nossa lei é de 62, foi uma luta muito grande das associações que naquela época batalharam e conseguiram com que fosse aprovada uma lei que regulamentasse a profissão, né? Hoje em dia é praticamente assim, não vou dizer que é impossível, mas é uma dificuldade enorme para que você consiga que uma lei crie, né, regulamente uma nova profissão. A gente tentou, por exemplo, uma associação, ela pode ter bibliotecário, pode ter, ela mesma se rege e pode abrir, por exemplo, para quem é cientista da informação, para quem é licenciado, ou para quem é arquivista, ou para quem é técnico, ou para quem é estudante, por quê? Porque ela mesma se rege. Um conselho não, um conselho é definido em lei, né? Então, para a gente, por exemplo, abrir para outros profissionais, a gente teria que mudar a lei, e mudar uma lei hoje é muito difícil, né? A gente tentou abarcar os técnicos em biblioteconomia, que foi a lei que foi aprovada no final do governo Temer, em 2018, e foi uma lei que ela previa que os técnicos poderiam se inscrever no conselho, né, e a partir de então a gente poderia tá ajudando aí na regulação dos técnicos. Mas foi uma coisa que na hora que chegou, passou no Congresso, na hora que chegou lá para a sanção do presidente, ele vetou a inscrição no conselho. Aí teve a derrubada dos vetos, aí o Congresso não derrubou o veto dele, e aí os técnicos ficaram de fora. E aí, para você ver, né, o que é ficar fora de um conselho. Fizeram alguns concursos aqui em Brasília de categoria que eu vou te falar assim, de salários super altos para técnico, para que nessa carreira o técnico ganhava super bem. E aí não exigiram que tivesse o curso de técnico em biblioteconomia ou graduação em biblioteconomia e tal. E aí quando foram procurar a gente não tinha poder nenhum. Por quê? Porque essa profissão que poderia estar regulamentada, que foi regulamentada, que poderia estar sobre a égide do conselho, foi retirada e não teve. Então, são atuações diferentes, né? Das associações,
dos sindicatos e dos conselhos. A pergunta, assim, é só realmente para estar esclarecendo mais a respeito disso, dessa diferenciação, porque as pessoas sempre cobram ou falam que não pagam, né, o conselho, não se registram no conselho, porque o conselho não luta por piso salarial, né, o A conselho gente não... não luta, né? Pois Mas, mas... ó, eu vou te falar uma coisa. O conselho, ele é formado por bibliotecários, né? Então, a gente, mesmo estando lá voluntariamente, eu estou lá por amor à classe. A gente teve um caso de uma bibliotecária que ela era terceirizada e ela tinha um problema no contrato dela que ela achou estranho, ela procurou a gente, queria ajuda. A gente não fecha portas, tá? E aí ela queria esclarecimento daquilo, eu falei assim, então, por quê? Porque no contrato dela falava que o salário dela ia ser baseado no piso do sindicato dos servidores terceirizados. E aí eu fui lá perguntar, não era da minha competência, mas o conselho foi lá perguntar nos sindicatos terceirizados que referência era aquela que estavam usando e tal, porque o contrato dela estava um salário muito abaixo do que a BDF, que é uma associação, recomendava de salário. Ou seja, a associação recomendava, né? O sindicato não, o sindicato consegue estabelecer piso. Sim. Aí o pessoal do sindicato dos terceirizados foi lá e falou comigo, Fábio, não, então nós vamos colocar vocês dentro do nosso acordo coletivo do ano que vem e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei aí quase uns 6 meses, assim, em negociação e tal, para colocar. Aí ela, tá. Em janeiro você procura a gente. Quando eu fui lá em janeiro, saiu o acordo coletivo deles sem o bibliotecário. E aí eu fui lá falar, mas vem cá, porque vocês esqueceram da gente, eu não falei tanto com você, mulher, e tal. E ela, ai, Fábio, desculpa, eu vou botar você aqui para falar com o meu assessor. E quando eu fui falar com ele, ele me falou assim, Fábio, sabe o que é? A gente não tem um bibliotecário sindicalizado. Não tem um que se envolva com a gente. Então, como é que a gente ia lembrar, né? Então, não é simplesmente assim, você paga o conselho e as coisas têm que cair no seu colo. Se eu tivesse com os bibliotecários indo lá comigo, se filiar naquele sindicato, né, insistindo comigo para lembrar deles na hora de botar no acordo coletivo, com certeza teria tido um resultado. Então, as pessoas esperam muito coisas de uma anuidade, que é um tributo, né? Mas também não fazem, não poderiam estar ajudando a gente a fazer mais, né? Eu acredito que a falta de esclarecimento. Mas nós vamos conseguir, né, junto. Eu acredito que a gente pode fazer algo junto com o Márcio, mesmo que às vezes vá poucas pessoas, sabe? Mas vai 1, 2, aquele 1, 2 participa do curso, começa a espalhar e fala que foi legal. Essa é aquela coisa contagiosa. A gente tem que ter esperança, a gente não pode perder a esperança. E tem Não, eu não perco esperança. Não pode, a gente não pode, né? É igual você falou, nossa classe é pequena. E se ficarmos desesperançosos diante da dificuldade, diante, né, a nossa atuação, a gente nunca vai conseguir nosso lugar ao sol, né? Aquele lugar de reconhecimento, né? De que a nossa profissão é necessária. Igual tem aqui no Pará, eu ia fazer uma outra pergunta, mas só quero comentar isso aqui que eu tinha até pontuado aqui, que lá na resolução 207 também coloca no artigo 2º que a profissão de bibliotecário tem natureza sociocultural. Ela não tem uma natureza educacional também, não? Depois eu volto na pergunta, isso é uma pergunta minha. Ela não tem uma natureza educacional? É só sociocultural? Pergunta de professora, né? De Não é de professora. Mas é assim, então, sabe? Porque assim, são características da nossa atuação também. Porque uma das nossas linhas de atuação é a docência. E aí no artigo 2º me diz que a nossa profissão tem natureza sociocultural. Ponto. Você entendeu? Então, assim, não sei. Só uma... O que acontece? Eu considero isso que você está fazendo uma crítica positiva. Muitas vezes, essas resoluções elas são feitas pelo Conselho Federal. Quem está no Conselho Federal são bibliotecários e também professores, porque metade do Conselho Federal
praticamente de professor, né? Porque o professor concorre de um jeito para as vagas e bibliotecários, que são os técnicos, concorrem de outra forma. Então, são nossos próprios colegas que escreveram essa resolução. E aí eu te convido, né, para fazer parte do Conselho Regional, ou se você já quiser ir direto para o Federal também, para contribuir nessas discussões, porque é óbvio que a gente faz parte da parte educacional, né? Mas como eu não estava na elaboração dessa resolução, aliás, eu nunca participei de nenhuma, eu não posso nem te dizer por que não botaram o educacional, né? Porque as coisas meio que vêm já prontas, assim, pra gente. Mas isso é até um motivo para a gente refletir que a gente pode participar. É muito diferente de uma lei que está no Congresso e você praticamente não consegue se inserir, né? Nas regulações de biblioteconomia do Conselho Federal, é muito mais fácil da gente ter voz ativa e participar, mas tem muito pouco interesse, né? Muito pouca resposta e tal. Então, diante disso, eu concordo com você, acho que a gente também tem uma posição educativa, e te convido você já está de delegada aí, né? Vamos continuar no segmento para ajudar a melhorar esse tipo de coisa, viu? Com certeza. E igual o professor Erinaldo colocou aqui, que a educação não se restringe também apenas à docência, né? Ela quando eu falei assim, na docência, na questão de atuação, mas realmente é para além disso, né? Está muito além somente da docência. A pergunta que tem aqui para você é o seguinte: o técnico em biblioteconomia, que era gancho daquilo que você tinha falado antes, que depois eu entrei nesse. O técnico de biblioteconomia pode responder por uma biblioteca substituindo o bacharel? Tem uma exceção que ele pode. Eu nem gosto muito de falar nela, porque aí o pessoal adora transformar a exceção em regra, né? Em regra. Mas na Lei 9674, eu não vou me lembrar exatamente qual é o artigo, não sei se é o 33, parágrafo 3º, um negócio assim, que fala que em cidades... Eu teria até que olhar aqui, mas é uma coisa mais ou menos assim. Qual que é a lei que você falou? É a 4.000? 9674. É a de 98. Ela fala que bibliotecas públicas que tenham um acervo de até 200 volumes e acho que a cidade tem que ter 3.000 a 10.000 habitantes, um negócio assim. É a única exceção que o técnico pode responder pela biblioteca. Aqui, no artigo 33, parágrafo 3º. As bibliotecas públicas localizadas em municípios com até 10.000 habitantes e cujo acervo não ultrapasse a 200 exemplares catalogados poderão funcionar sob a supervisão, né, uma supervisão de um técnico em biblioteconomia devidamente registrado perante o Conselho. Né, e é isso, né? Então, tem as limitações de atuação do técnico, né? Tem uma exceção para não é uma exceção da exceção da exceção aí, por isso que eu nem comento ela. Entendi. Então, Fábio, assim, foi muito esclarecedor essa questão desse exercício, e uma outra coisa que eu quero perguntar para que você explique para o pessoal, que às vezes tem pessoas que não conhecem a respeito disso, sobre, vamos supor, eu assumi um cargo de bibliotecário em uma unidade de informação, eu tenho que informar o conselho que eu entrei nesse cargo, correto? O código de ética pede, né? E se eu saio desse cargo, eu também tenho que informar o conselho, certo? Isso. Por que disso? Agora, o porquê? Porque é o seguinte, eu tentei trabalhar isso, mas a gente não conseguiu ainda estruturar isso, porque isso exige dinheiro, né? Um banco de dados das instituições. Se você me perguntar assim, quais são as bibliotecas que estão sendo bibliotecário hoje, eu não vou saber. Por quê? Porque eu não tenho um banco de dados que consiga organizar essas informações. Eu tenho as informações que a fiscal coleta nas visitas, nas checagens e tudo, mas tudo isso é analógico, tá tudo no papel, nos formulários que ela preenche.
algumas coisas no computador e tal, mas não é uma base de dados que eu consiga. Então, essa colocação que foi botada na resolução, do código de ética, é justamente para a gente poder fazer esse controle. Por quê? Eu vou lá, fiscalizo aquela biblioteca e tem um bibliotecário. Então, ela sai do meu radar de fiscalização, porque tá tudo correto, certo? Aí, se você sai de lá, você tem que avisar a gente. Por quê? Porque a gente tem que conferir se colocaram outra pessoa no lugar. Porque se não colocaram outra pessoa no lugar, a gente tem que fiscalizar para exigir que coloque outro profissional. Então é por isso que tem que avisar. Então, assim, a gente percebe que essa questão desse aviso, dessa informação, na verdade, é uma forma de proteger a nós mesmos, a nossa profissão, né? Porque eu acabo protegendo Exatamente. que pessoas que não estão habilitadas para atuar dentro da unidade de informação enquanto profissionais bibliotecários tomem um lugar de um profissional bibliotecário. Então, eu protejo a minha classe informando o Exatamente. conselho a respeito, né, de onde eu estou atuando, deixando de atuar. Fábio, assim, foram essas perguntas que chegaram e eu acredito que foi bem esclarecedor. Se alguém tiver mais alguma pergunta para o Fábio, faça agora, né? Porque, assim, eu acredito que a gente tenta... são muitas as perguntas e questionamentos, né, a respeito da nossa atuação. E esse momento tem sido bom para isso, né? Para a gente conversar, debater a respeito da nossa classe. Temos que ser mais atuantes, temos que ser mais políticos, nos posicionar mais. Exato. Mas eu acredito que a gente vai ganhar o nosso lugar ao sol. Quero aqui agradecer mais uma vez você por ter aceito o nosso convite, que foi pessoas que solicitaram que você fizesse uma outra live conosco, porque tinha perdido, né, aquela primeira live. Que bom. Agradecer os professores que estiveram aqui, a professora Luciana, a professora Andréia, a professora Erinalda, a professora Ilaidiane, a Roberta, né, que também é delegada do conselho, e a vocês todos que participaram aqui conosco, né, dando as suas opiniões, curtindo as nossas conversas, o nosso dedo de prosa. E é isso, Fábio. Se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, né, pelos que pediram que a gente viesse falar novamente. Os professores aí, eu também queria agradecer muito a professora André, a professora Luciana, que já foi do conselho também, né. Queria convidar os professores aí de Goiás também que participem do conselho, porque a gente vê muitos professores de outros estados participando, mas aqui no DF tem uma participação muito pequena, praticamente nenhuma, né? E a gente queria muito que tivesse professor envolvido, porque pelo menos a minha gestão ela foi muito aberta ao pessoal dos estados, né? A gente investiu em trazer gente para as plenárias, porque às vezes tinha gente que era de Goiás ou de Mato Grosso e estava lá só para constar o nome, né? E aí, pelo menos na minha gestão, eu tentei fazer com que essas pessoas viessem para as plenárias, participassem das plenárias, estivessem envolvidos com as coisas, né? E eu acho que deu um pouco certo e eu espero que isso continue na próxima gestão. A gente abriu vaga aí para delegado, que foi quando você entrou, porque a gente queria justamente isso, né? Buscar pessoas interessadas em contribuir, que não é tarefa fácil. E enfim, é isso. Eu queria só deixar aqui meu recado de que para o próximo ano aí vocês se envolvam, queiram participar, queiram estar aí nessa luta, porque às vezes a gente tem uma impressão de que o conselho é uma coisa assim, porque como a gente tem essa prerrogativa do tributo, né, a gente recebe anuidade, mas assim é muito pouco, né, a gente faz muito com pouco recurso que a gente tem, e é mais pelo sangue, dedicação pelo sangue, assim, da profissão mesmo. Então, participem, se envolvam, espero que eu tenha atendido as expectativas nesse mandato de vocês, de tentar fazer o melhor pela classe. Tô meio frustrado com essa pandemia, porque era o meu final de mandato que eu queria fazer, né, porque, como você falou, né, a gente precisa de informação, então
Eu já estou com quase 20 anos de formado e muita coisa eu só fui aprender para a profissão dentro do conselho, então por isso que quando as pessoas falam que não sabem, eu entendo por quê, porque eu também não sabia até eu me envolver, né? Então acho que é isso. Vou agradecer muito aí a participação de vocês que toparem se envolver aí com a gente no conselho. Eu quero me envolver e quero trabalhar na politização do bibliotecário. Agora, só uma perguntinha para você pensar e deixar aqui essa coisa no ar para gente. Você vai candidatar de novo a Ah, eu não presidente? posso. Não? Eu não posso. A gente só pode ficar. Todo conselheiro, porque antes de ser presidente eu sou conselheiro, né? A gente entra como conselheiro e depois é que são definidos os cargos. A gente já não entra assim, eu vou entrar como presidente. Todos nós entramos como conselheiros, todos os candidatos, né, da chapa, a gente entra como conselheiro e lá dentro é que é definido quem vai ser o presidente, quem vai ser o diretor financeiro, a gente vota entre a gente, né? Então, antes de ser presidente, eu sou conselheiro. E o conselheiro, ele só pode ficar por 2 mandatos consecutivos, né? Assim, por um mandato consecutivo, né? Entra o primeiro e fica mais um e aí tem que sair. E eu entrei na gestão passada. Mesmo que por 6 meses, foram 7 meses, se eu não me engano, 8 meses, mas já contou como uma e aí eu não posso continuar. Então, encerrando assim com muita coisa boa. O pessoal agradecendo, a professora André, Uhum. a professora Luciano, o Rafael falando que você está deixando um legado enorme, né? E a Vera também dizendo que adorou Obrigado. muito conhecer você lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, Obrigado. assim, é muito bom, né? A gente perceber que mesmo com a pandemia as pessoas têm reconhecido o seu trabalho, né? Isso é bem legal, né? É isso. Obrigado, muito obrigado. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, foi super legal, eu acho que é muito gostoso isso. Uhum. O Dedo de Prosa é para isso mesmo, a gente interagir, conversar e deixar que cada um exponha, né, aquilo que pensa, tenha dúvida e queira tirar suas dúvidas. Tá? Muito obrigada e um grande abraço a Tá vocês. joia. Obrigado, Tchau, gente. Um tchau, pessoal. abraço. Tchau.